Que bom que vocês estão aqui, produção. Me ajuda aqui. Isso, agora você vai parar aqui. Pode parar. Isso. Perfeito. Pronto. Compartilhe de Emerson. Isso. Bom, pessoal, problemas técnicos aqui. A produção já solucionou. Que bom que vocês estão aqui. Hoje é nosso último dia da nossa imersão. Hoje temos um assunto bastante legal para a gente conversar. E também temos várias surpresas para você. Tenho vários anúncios para fazer. Vamos ter sorteio, vamos ter bastante troca de informação. Ao final, uma surpresa bem legal para todo mundo. Vocês sabem que vocês se inscreveram na imersão. Todo mundo sabe que ao final eu vou estar fazendo uma oferta do meu curso completo, Descomplicando LGPD. E aí vocês vão ver que vai ser uma oferta bem legal, mas é exclusivamente para quem estiver participando da nossa imersão, exclusivamente para quem está no nosso grupo, na nossa comunidade. Vocês devem ter visto que vocês foram adicionados a uma comunidade, né? Então nós criamos isso hoje. Por quê? Porque a partir do momento que se encerrar esses 3 dias de imersão, as pessoas que tiverem interesse podem se manter na comunidade, que vai ser o local onde nós vamos trocar experiências. Eu vou estar sempre postando notícias, sempre postando artigos, sempre postando áudios, vídeos, todos relacionados à LGPD, como que a LGPD se relaciona no dia a dia das empresas, dos diferentes tipos de negócio. Ali vão ter todos os anúncios a respeito das atividades que eu vou estar desenvolvendo aí ao longo do ano, palestras, tudo que acontecer de novo que a gente for fazendo aqui, nós vamos informar vocês ali através da comunidade. Não se preocupem, não vou ficar mandando 36 mensagens por dia, normalmente 1, 2 mensagens por dia, talvez às vezes nem recebam nada. Vai ser realmente informação relevante para quem quer ficar bem informado. E dentro do que a gente for desenvolvendo aqui, enquanto uma entidade que faz cursos e presta consultoria, nós vamos ali postando para vocês também, para vocês ficarem informados de tudo que nós estamos fazendo. Tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança. Gente, estava saindo som, sem som, voltou o som. Tá, ficou muito tempo sem som ou não? Tá, então não sei o que aconteceu. Tem um fantasma aqui, ontem aconteceu a mesma coisa. Vocês lembram quem estava aqui? Mas que bom que a gente viu rapidinho. Então hoje nós vamos falar de segurança e as possíveis sanções que as pessoas, os agentes de tratamento, lembram? O controlador, o operador, que são os agentes de tratamento, enquanto empresa, enquanto profissional liberal, podem vir a receber em função de não cumprirem o que está disposto na LGPD dentro da adequação da sua empresa. Então, sem maiores delongas, hoje nós vamos falar um pouquinho da segurança essencial. Lembra que o controlador e operadores têm que garantir a segurança, o mínimo de segurança aos dados dos seus clientes. O que se deve fazer caso ocorra um incidente de segurança? O que é um incidente de segurança? Lembra? Um vazamento de dados. Alguém mandou um contrato no WhatsApp errado, mandou um e-mail errado, alguém clicou num link que era um vírus e acabou roubando dados da sua empresa, os dados dos seus clientes. Vamos falar um pouquinho sobre a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem faz a fiscalização a respeito da LGPD, quem cumpre a LGPD, quem descumpre e aplica eventuais sanções. Vou mostrar para vocês um roteirinho rápido de como você pode implementar um programa de adequação à LGPD no seu negócio, na sua empresa, em 30 dias. Se der tempo, a gente faz um exercíciozinho, um quiz final. E também, se der tempo, a gente faz
fala um pouquinho a respeito de um caso integrador para vocês, tá? Então, vocês lembram que toda empresa, todo profissional liberal que efetua o tratamento de dados pessoais com a finalidade de oferecer um produto ou um serviço, se esse dado foi coletado dentro do Brasil, ele tem a obrigação legal, é uma lei, a LGPD determina que ele tenha um plano de adequação e cumpra o que está descrito na LGPD. Mais uma vez eu falo, a LGPD não veio para prejudicar ninguém, ela não veio para não deixar as pessoas trabalharem, muito pelo contrário, ela veio para ajudar. Minha opinião é que a LGPD ajuda as empresas que se adequam, porque elas vão transmitir confiança, elas vão estar qualificadas para assinar contratos com grandes empresas, e não pensem que isso não acontece, tá? Eu tenho vários clientes aqui no escritório que são pequenas empresas e vão assinar um contrato, por exemplo, com um grande banco, com uma grande empresa, uma cooperativa, e não conseguiram assinar o contrato a não ser que começassem, pelo menos, a realizar o seu processo de adequação, porque isso é uma obrigação de todos. Então, a parte da segurança com relação aos dados que essa empresa, esse profissional utiliza, é fundamental. Por quê? Porque, como a gente viu nas aulas anteriores, o controlador e o operador ele tem que oferecer o mínimo de segurança possível para esses titulares, para esses dados dos titulares, para garantir que esses dados não vão ser roubados, que eles não vão ser vazados, que não vão vir a causar algum tipo de prejuízo para esse titular, tá? Então eles têm que adotar as medidas técnicas e administrativas que tenham a capacidade de proteger os dados pessoais, acessos não autorizados, a situações acidentais ou ilícitas, alguém roubou os dados, a perda de dados, por quê? Porque alguém deletou os dados, alguém foi lá e alterou os dados, enfim, qualquer dano que possa acontecer a esses dados pessoais. E aí você tem, dentro da segurança, quando se fala de maneira no dado digital, existem várias coisas que podem ser feitas simples, com um custo extremamente baixo, que não necessita muita tecnologia para se fazer, mas que vai garantir o mínimo de segurança que é esperado de uma micro e de uma pequena empresa. Então, por exemplo, com relação à autenticação, você deve realizar e informar os seus funcionários, seus colaboradores, a respeito de criarem senhas fortes para os acessos, né, que tem uma complexidade, que não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito provavelmente você deve instalar uma autenticação multifator, ou seja, pelo menos 2 fatores, fica linkado àquele aplicativo que você tem no celular, quando você põe a senha lá, ele vai pedir para você colocar o código. Para isso, você vai criar dentro do seu negócio uma política de senhas, você vai criar um manual onde você vai ensinar os seus colaboradores como é que eles devem fazer para criar essas senhas, que eles devem trocar essas senhas periodicamente. Aí você vai definir cada 30 dias, 60 dias, 90 dias, enfim, o prazo que você achar ideal. E você vai estabelecer que todo o sistema que você utiliza, que ele bloqueie, por exemplo, se alguém tentar acessar e errar, a colocar a senha errada por 3 vezes. Isso tudo garante uma segurança mínima, né? Quando você tem um sistema que trata os dados, por exemplo, de todos os seus clientes, você pode ter lá na sua empresa, de repente, 1000 clientes, e você tem um sistema que o dado de todos esses clientes estão lá. Aí você tem que permitir acesso a esses dados de maneira escalonada, né? O princípio do menor privilégio. Por quê? Por exemplo, o pessoal de vendas, ele não precisa ter acesso aos dados financeiros, dados de cobrança. Você tem que delimitar o que cada pessoa dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, precisa ter acesso para desenvolver a sua função. O que ele não precisar, corte esse acesso, porque você vai estar diminuindo o risco, né? Você vai ter que fazer uma revisão periódica desses acessos, vai ter que manter isso bem claro na sua mente. Toda vez que um colaborador se desligar da sua empresa, no mesmo dia você já corta o acesso para que ele não tenha acesso, né? A imediata revogação ao sair da empresa. Vai ter que controlar os logs de acesso, fazer backup desses dados, dessas informações, dos dados é muito importante. É sempre bom você ter um backup na nuvem e, se for possível, se você tiver um servidor local ou se não, você faz um backup
pode fazer um backup local também. E deixar armazenado em separado, não ter um único lugar onde você armazena esses dados. Se você for uma empresa que trate dados sensíveis, por exemplo, uma clínica médica, você pode contratar alguém para implantar um programa de criptografia desses dados sensíveis, né? Para que esses dados fiquem ainda mais seguros. E você tem que criar, dentro da sua preocupação com o backup, com a segurança dos dados, o seu plano de recuperação. Se alguma coisa sair errado no seu local de armazenamento principal, como é que você vai recuperar esses dados? Você vai ter esses dados no backup, armazenados em outro local que você vai poder trazer e resolver isso. Né? Dentro da rede, da internet, coisas simples que você pode usar, ativar o firewall do teu computador, fazer uma VPN para ter o acesso remoto, você pode fazer segmentação de rede. Isso aí, a pessoa que cuida do teu TI ou a pessoa que presta serviço para você relacionado à informática vai saber fazer isso para você. Sempre manter todos os seus aplicativos, todos os seus softwares atualizados, porque cada vez que vem uma atualização, aumenta a segurança. E para mim, o mais importante de todos, não adianta você fazer tudo isso, investir muito em tecnologia, se você não treinar o seu pessoal. Você tem que ensinar os seus colaboradores, tem que mostrar para eles o que é a LGPD, o que ela protege, a importância, como é importante para o seu negócio ter esse tratamento de dados de maneira adequada. Então você tem que treinar eles, conscientizar eles da importância da LGPD, ensinar eles a como tratar esses dados, ensinar que não pode ficar clicando em qualquer link que você recebe no e-mail ou no WhatsApp, ensinar que quando você for mandar dado de alguém para uma outra pessoa, você tem que se certificar, por exemplo, no WhatsApp ou no e-mail que você está mandando para a pessoa correta, para que não mande para uma terceira pessoa e cause um vazamento de dados. Todos os seus colaboradores têm que ter em mente que eles têm que tratar as informações dos clientes com confidencialidade. Eles não podem, se alguém perguntar informação sobre um cliente de vocês não podem passar. Entenderam? Então, para finalizar essa parte, um checklist rápido. Qual é o mínimo que você tem que fazer dentro do processo de adequação para a tua micro e pequena empresa? Você tem que criar uma política de senhas, vai lá ensinar como criar senhas fortes, duplo fator de autenticação, tem que garantir o acesso mínimo escalonado quando você tiver um sistema que várias pessoas têm acesso, cada um vai ter acesso só ao que necessita para desempenhar a sua função, sempre fazer um backup de todos os dados, treinamento, 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 isso é o número 1. 80% dos vazamentos de dados que ocorrem é por causa do erro humano. E eu vou dizer para vocês não é se vai acontecer um vazamento de dados no negócio ou na empresa de vocês. É quando, porque vai. A NASA teve vazamento de dados. Então, imaginem os nossos negócios. Vai acontecer. O que importa é o quão preparado você está para lidar com isso. Tá bom? Então, segurança não é só TI. A segurança, a maior parte, é pessoas. Pessoas somadas com a tecnologia, faça o mínimo, faça bem feito, faça o básico, mas faça bem feito. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Por favor, pode se manifestar no chat aí que a produção vai me ajudando aqui. Oi? Tem alguém aqui que não está em Pato Branco? Se tiver, por favor, se manifesta aí no chat, só para a gente saber. Um aviso importante. Depois que se encerrar essa semana, nós vamos fazer a edição das aulas e as 3 aulas vão ser disponibilizadas na íntegra no meu canal do YouTube. Eu vou passar essa informação depois no grupo, na comunidade. Como eu falei, todas as informações relevantes vão ser postadas nessa comunidade. Então, as 3 aulas vão ficar disponibilizadas lá, integral, para que, se alguém quiser voltar e assistir, vai ficar lá disponibilizado. E esse material, os slides que estão aqui, como o ponto a gente seguir. Ô, Ledson no Recife, que legal! Legal. E aí, eu sei que você fez teve um probleminha de saúde, tá tudo bem, deu tudo certo hoje, espero que esteja tudo tranquilo.
Falamos hoje cedo, né? Então, já que eu estou falando do Ledson, com o Ledson aqui, eu vou aproveitar e quero fazer um anúncio. No dia 8 de abril de 2026, eu vou estar participando de um evento, um debate, uma conversa, no ggcoficial.br. Esse é o Instagram. É o Instagram do Jornal Plantão Empresarial. 8 de abril, às 19 horas. Então, anotem aí, vai ser um evento muito legal. Eu recebi o convite hoje e, logicamente, aceitei, porque é um jornal, um canal muito legal, que traz muitas informações e já está aí para vocês seguirem. Vamos desenvolver, com certeza, uma grande parceria. Então, anotem ggc.oficial.br, tá? Quem é o responsável pelo jornal é o Ledson, que acabou de falar aí, de se manifestar na live. Tá bom? Ok, então, seguindo adiante. Toda vez que acontecer um incidente de segurança, você tem que tomar, no seu negócio, você tem que tomar uma série de medidas o mais rápido possível para que você minimize qualquer dano que possa causar aos seus titulares. Lembre, quando ocorre um tratamento de dados, um vazamento de dados, ou seja, um problema com dados pessoais, alguém acessou, hackeou, roubou os dados, foi mandado para o local errado, enfim. Tudo isso tem que ser monitorado e você tem que documentar esse vazamento. Por quê? Porque se você verificar que o vazamento de dados pode causar dano significativo aos titulares, você tem que efetuar a comunicação aos titulares e você tem que efetuar a comunicação para a ANPD. Não é todo vazamento que você vai ter que comunicar. Tem que ver se pode causar danos grandes ou danos significativos aos titulares. Mas você deve documentar todo e qualquer vazamento. E para isso você tem que ter um playbook. Nós vamos falar aqui do playbook. O que você deve fazer nas primeiras 24 horas em caso de ocorrência de um acidente no seu negócio ou na sua no seu consultório, na sua loja, no seu escritório, enfim. A câmera deu problema? Eu vou aqui na live. Isso. Vim aqui. Onde? Aqui. Não. Fui aqui na flechinha. Vim aqui. Troca para low tech. Isso. Aí. Lady Murphy, né, gente? Tudo que tiver que dar errado, vai dar errado. E ao vivo. E isso prova que a gente está ao vivo. Ó, de novo. Nossa. Calma lá, pessoal. Aqui de novo, de novo. Aqui, aqui. Não. Só um minutinho. É assim mesmo. Só um minutinho, pessoal. Agora acho que vai. Vamos focar, vamos pensar positivo aqui. Então vamos lá. Então a gente estava falando, né? O que você deve fazer caso ocorra um incidente de segurança no seu negócio? Um incidente de segurança é qualquer ato, qualquer evento adverso que venha prejudicar ou venha colocar em risco a segurança dos dados pessoais. Por exemplo, um acesso não autorizado, um roubo de dados, um vazamento de dados, uma perda de um dispositivo, de um celular, por exemplo, que continha dados pessoais, ou de um computador, enfim, qualquer evento que venha colocar em risco esses dados pessoais. Então, a base legal está lá no artigo 46 e 47 da LGPD, que diz que é obrigação do controlador, do operador, garantir medidas de segurança mínimas para garantir a segurança dos dados e o 47 fala do agente especificamente, que fala que o agente deve garantir a segurança dos dados, mesmo que após o término de seus tratamentos. Então, rapidamente,
Se ocorrer um incidente de segurança, o que você tem que ter? Primeiro, é ideal que você desenvolva um documento, que será um documento que vai dizer quais são os passos que você vai tomar em caso de incidente de segurança. Isso não precisa ser nada elaborado, pode ser curto, bem objetivo, mas tem que ter um mínimo. Primeiro, a partir do momento que você detectou, que você entendeu ou verificou que houve um vazamento, você tem que tentar conter o dano ao máximo, certo? Então você aciona uma equipe de resposta ou você já vai tomar as providências, você vai tentar isolar o sistema afetado, por exemplo, se foi uma invasão dentro do servidor, você isola o servidor, você vai preservar toda e qualquer evidência de novo. Ela caiu. Hoje nós estamos premiados. Vamos ver? Não. Não dá pra gente usar a do computador? Vamos? Aí pode... Deixa eu desativar. Ver aqui se vai aparecer. Coloca aqui em primeiro, só pra mudar. Clica de novo. Não. Pessoal. Lady Murphy. Acontece. Aqui, ó. Agora vai. Apareceu aqui? Isso. Isso. A imagem não vai ser a melhor imagem, mas para a gente continuar, vamos ter que usar essa câmera do computador mesmo. Então vamos lá rapidinho. Estava falando o que você tem que fazer quando você detectar, né, qualquer tipo de vazamento de dados. Aí você tem que investigar o mais rapidamente possível. Você vai identificar qual é o tamanho, qual é o escopo do dano, o que isso pode acontecer, quais foram os dados que foram afetados. Ele entrou no meu sistema de cadastro. Quais são os dados que estão lá? Quais são os dados que podem estar em perigo? E você tem que determinar quem foi impactado. Ele conseguiu acessar os dados de todos os meus clientes ou apenas dos clientes que começam com a letra M? Enfim, você vai verificar isso. Depois, você vai partir para a fase de avaliação e decisão sobre o que deve ser feito. É necessário comunicação à ANPD, à Autoridade Nacional, se você entender que pode causar um dano significativo ao titular, você vai fazer a comunicação. Você deve notificar os titulares, todos os que tiveram seus dados violados, e você sempre documentar tudo isso. Lembra que eu falei desde o primeiro dia? Processo de adequação é documentação. Se você sofrer uma fiscalização e você não tiver como comprovar que você fez o treinamento dos seus funcionários, você vai sofrer as consequências. Se você não tiver como comprovar que você tem os dados mapeados, que você tem um cronograma, um playbook de segurança para as primeiras 24 horas, depois as 48 e 72. Se você não tiver documentado, você sofre as consequências. Tá? Então é muito importante. A comunicação, se necessitar fazer a comunicação, a ANPD sempre tem, a lei diz que deve ser num prazo razoável. Não foi especificado esse prazo na lei, mas entende-se, via de regra, que esse prazo é o mais rápido possível, até 2 dias para você fazer essa comunicação. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer um checklist aqui do incidente por área. Se você teve um checklist que envolveu a parte de TI, você isola os sistemas afetados, você preserva os logs e as evidências para ver quem acessou, quem deixou de acessar, vai identificar o vetor de ataque, ou seja, quem te atacou, vai tentar descobrir de onde veio, quem é, o que está fazendo, vai avaliar os dados que foram comprometidos, reestrutura o backup de segurança, né, para que ele fique os dados seguros e vai documentar todas as ações técnicas. Também o seu DPO, lembra que o DPO é o encarregado? Juntamente com o seu jurídico, às vezes é o mesmo jurídico e o encarregado é o mesmo, vai fazer a avaliação da necessidade ou não de comunicar a ANPD, vai avaliar a necessidade de fazer a notificação a esses titulares, vai preservar as evidências jurídicas, toda a documentação, vai analisar se alguém foi responsável por esse vazamento. Não é nem para você punir essa pessoa, mas para que você descubra
onde está o erro para que você possa corrigir, vai preparar toda e qualquer comunicação oficial, de repente fazer um comunicado aos seus clientes nas redes sociais e, de novo, documentar. A parte da comunicação, repetindo aqui, normalmente vai ser feito pelo jurídico também, prepara as comunicações, prepara um comunicado interno, se for uma empresa que tenha um número razoável de servidores, para quê? Para que todos saibam e todos comecem a tomar as medidas necessárias para que isso não volte a acontecer. E o mais importante é a gestão, a direção da empresa, ela tem que ter isso gravado na sua cabeça. Por quê? Porque ela vai ter que decidir. O jurídico vai recomendar, vai avaliar, olha, eu acho que nós devemos comunicar a NPD, devemos comunicar os titulares. Quem vai decidir, vai determinar sim, comunica, não comunica, é a direção. Então, a direção tem que ter esse espírito de obrigação de proteção de dados. Para quê? Para que possam tomar as melhores decisões, né? Se tiver que aprovar uma liberação de recurso para reforçar a segurança, para refazer algum ponto que foi danificado, a gestão, a direção vai fazer isso e vai avaliar juntamente com o encarregado de dados a necessidade de se buscar uma assessoria externa. De repente há um dano que você não tem capacidade técnica, não tem ninguém que tenha a experiência, a capacidade técnica para resolver esse problema. Você tem que ter essa consciência e tem que trazer alguém de fora, nem que seja temporariamente, para resolver esse problema para você. E comunicar sempre todos os sócios. Então, cada área tem o seu papel, mas de maneira geral, uma não funciona sem a outra. Então, todas as áreas devem se comunicar entre elas para que seja feito, cada um faça a sua parte e ao final você chegue ao melhor resultado, protegendo os dados dos clientes. Lembra que eu falei para você, quando você não cumpre o que está na LGPD, você pode ficar sujeito à fiscalização da NPD, e se for verificado que você não cumpriu ou está em desconformidade com a LGPD, você pode sofrer a aplicação de algumas sanções. Essas sanções que constam lá na LGPD, a gente vai ver algumas delas aqui, elas não têm a intenção de punir propriamente dita. É mais elas têm uma função educativa, tanto que elas são sanções administrativas. O que isso quer dizer? Somente a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é quem pode aplicar essas sanções. Entendeu? Somente eles. Por quê? Porque a ANPD, ela é quem tem o poder de requisitar informações sobre um vazamento de dados, sobre o seu processo de adequação. A ANPD tem o poder para te comunicar que vai realizar uma auditoria no seu negócio para verificar a segurança dos dados. Eles têm o poder para determinar e recomendar que você adote alguma medida de segurança diversa do que está acontecendo diante do que aconteceu no teu trabalho. E ela é a única que tem o poder de aplicar as sanções administrativas que estão listadas na lei. Então, como é que você pode prevenir de receber algumas das sanções que estão previstas na LGPD? Você vai fazer o teu processo de adequação. Lembra, o processo de adequação em micro e pequenas empresas, elas são... existe um processo simplificado que você pode fazer o mínimo. Lembra? Faça o mínimo, mas faça bem feito, fique adequado e saia na frente. Então você vai manter a tua documentação atualizada. Lembre que o processo de adequação é um processo que está vivo. Nunca vai fazer um processo de adequação, no final eu vou te dar um certificado. Ah, você está certificado que está adequado à LGPD. Isso não existe. É um processo vivo, constante, você tem que ficar revisando constantemente, porque o teu negócio muda, e cada vez que muda alguma coisa, você tem que adequar o teu processo de adequação. À medida que o teu negócio cresce, você vai ter condições de aplicar uma segurança maior, tecnologia maior, vai investir mais em segurança, enfim. Por isso ele é um processo vivo. Sempre responda a qualquer comunicação, notificação que a ANPD fizer para você. Implemente qualquer melhoria sugerida pela ANPD ou pelo seu encarregado de dados e faça uma autoavaliação periódica. Isso que eu falei, tem que ficar revisando esse processo de adequação. Lá no artigo 52,
ele lista lá todas as sanções administrativas que a ANPD pode aplicar em você, no seu negócio. Então, ele vai desde a simples advertência, ele pode simplesmente te advertir, dizer, ó, isso aqui tá errado, te dar um prazo para você solucionar o que ele encontrou de errado e fica tudo bem. Ele pode te dar uma multa simples, isso aqui as pessoas fazem um bicho de 7 cabeças, porque lá na lei diz que é multa até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais por infração. Quando se escuta 50 milhões, você fala, meu Deus do céu. Veja, gente, uma empresa para receber uma multa de 50 milhões de reais, que 2% do faturamento dela é 50 milhões de reais, tem que ser uma empresa muito grande. Então, essa empresa, para pagar 50 milhões de reais, vai ser a mesma coisa de uma empresa que fatura aí 500 mil reais por ano, uma microempresa, uma pequena empresa, vai ter a mesma dificuldade se te receber uma multa aí de 10, 15, 20 mil reais, tá? A multa diária, em certas ocasiões, você pode receber não uma multa simples, uma única multa, mas uma multa diária até que você resolva o problema. Por exemplo, vai ter uma multa de 50 mil reais, de 5 mil reais, de 500 reais por dia. Eu acho que uma das piores sanções que pode receber é a ANPD determinar que você faça a publicização da infração. Você vai ter que divulgar no seu site, nas suas redes sociais, no jornal da região, no jornal da cidade, que ocorreu um vazamento de dados no seu negócio. Isso é o pior. Para a imagem da tua empresa é o pior. Acho que causa um maior prejuízo, principalmente para micro e pequenas empresas. O bloqueio dos dados pessoais, a ANPD pode determinar que você não utilize os dados pessoais que estão relacionados ao ato da infração, ali, por exemplo, os dados que foram vazados, aqueles clientes, você não pode utilizar os dados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o teu negócio vai parar, né? E ele pode, por fim, determinar a eliminação dos dados pessoais, que você elimina os dados pessoais. Aí o teu negócio morreu de vez. Então veja, gente, lá no artigo 52 estão as outras sanções que são possíveis, mas tenham em mente assim, para que seja aplicada uma sanção administrativa, a ANPD vai entrar em contato com você, ela vai te notificar, ela vai pedir para você fazer algo, você não vai fazer, vai ter que ter um processo administrativo onde vai ser oferecido para você a oportunidade de se defender, de contestar as alegações da ANPD. Não é simplesmente, ela vai chegar e vai te dar uma multa. Não. Sempre, qualquer sanção aplicada pela ANPD vai ser depois do devido processo legal de apuração e ficar realmente comprovado que você cometeu determinada falta, tá? Então lembre, por que isso? Porque a ANPD ela prioriza a orientação antes da sanção. Então responder sempre todos os questionamentos da ANPD é fundamental é uma das coisas fundamentais para que você evite o recebimento de qualquer sanção. Então, eu vou fazer agora aqui o sorteio de 3 exemplares do meu livro, como prometido. Eu quero fazer o seguinte. Quem pode me dizer qual é o valor máximo de uma multa que pode ser aplicada pela ANPD? Quem responder no site primeiro leva um exemplar do meu livro. Qual é o valor máximo de uma multa que a ANPD pode aplicar por um evento danoso, ou seja, por uma falha, por um incidente de segurança com dados pessoais? Alguém respondeu? Ninguém? Pessoal, nós acabamos de ver isso. É uma das sanções da ANPD. 50 milhões. Ledson. É isso aí. Então, Ledson, depois você manda no grupo para mim o teu nome completo e o teu endereço, para que eu possa encaminhar o exemplar do livro para você, tá? Agora vamos sortear mais um exemplar. Como é que nós vamos fazer isso para ser justo?
Quem clicou no link e verificou esses 2 formulários aqui que vocês receberam hoje no grupo? Alguém clicou e verificou o que são esses 2 formulários aqui? Tá. Quem responder primeiro o que é esse formulário aqui, ou como é que eu tiro a... Desfocar. Aqui, ó. Quem responder o que é esse formulário aqui, nós já vimos isso, eu falei disso, se não me engano, na aula de ontem. Leva o exemplar de um livro. Isso é relacionado à adequação de uma pequena empresa. Lembra? Olha, vocês receberam esse formulário, esse modelo, dentro do grupo hoje de vocês. Para que serve esse formulário? Alguém? Produção, me ajude. Nada? Só não quer ganhar um livro. Não, tá todo mundo, ninguém gosta de ler. A Cris, para ti, respondeu registro das operações. Registro das operações, muito bem. É o famoso o mapeamento de dados. Lembra que a gente conversou que existe uma forma simplificada que a NPD permite que as micro e pequenas empresas façam o seu sistema de adequação tendo um mapeamento simplificado? Então tá aqui, ó. Isso aqui é um formulário criado pela NPD e fornecido por eles. É uma planilha de Excel, você pode fazer na planilha ou você pode simplesmente imprimir e fazer aqui. A primeira página é o formulário em si e a segunda página ele vem as orientações para você preencher. Isso está lá no grupo, tem um link lá que você pode baixar esse formulário para que você possa utilizar ele e brincar com ele, tá? Então depois, Cris, você, por favor, também manda o seu nome completo e o seu endereço para que eu possa mandar o seu livro. E vamos ver... Temos mais um livro, né? Temos mais um livro. Esse vai ficar para o final. Então esse vai ficar para o final. Quando a gente terminar a aula, eu faço o sorteio do terceiro. Então vamos lá. Seguindo aqui o nosso bate-papo. Rapidamente, ó, um roteiro simples para que você faça a implementação, o processo de adequação na sua micro e pequena empresa, em 30 dias. Lembra que a gente viu ontem? A primeira semana, você vai fazer a reunião do kick-off. O que é isso? É uma reunião onde, se você é sozinho, não vai ter reunião, mas se você tem pelo menos mais alguém trabalhando com você, você vai se reunir e vai falar. Vai falar da LGPD, vai dizer da importância da LGPD, vai falar que o processo de adequação vai estar iniciado. E aí você vai fazer o mapeamento de dados de maneira rápida e efetiva, pelo menos de 3 a 5 processos, ou seja, a venda, a compra, o marketing, pelo menos, depende do tamanho da sua empresa, você vai ter mais departamentos. Pega, aí você define quem vai ser o encarregado de dados. Lembra que o encarregado, toda empresa deve ter um encarregado de dados. É obrigatório que tenha um encarregado de dados, com exceção das pequenas empresas, que não é obrigatório que tenha um encarregado de dados. Mas, se você tiver um encarregado de dados nomeado, isso pode contar ponto caso você venha a ser investigado ou fiscalizado pela NPD, seja encontrada alguma irregularidade. Se você tiver um encarregado nomeado, você pode contar ponto positivamente para você. Mas veja, o fato de não ter um encarregado nomeado não significa que a pequena empresa está isenta de manter um canal de comunicação
com os titulares, com os clientes. Lembra? Toda empresa, todo profissional liberal tem que deixar lá pelo menos um e-mail. Contato com o cliente. E tem que divulgar esse e-mail para que todos os clientes, caso queiram saber qualquer coisa a respeito dos dados pessoais que estão sendo tratados, da maneira como são tratados, eles vão fazer uma solicitação lá e você vai ter que responder. Então você faz isso na primeira semana. Nomear o encarregado e lembra, documenta, faz uma ata. Segunda semana, você vai construir o aviso de privacidade, lembra? Aquilo que você vai publicar para que seus clientes vejam, onde você vai dizer quais são os dados que são coletados, para que finalidade eles são coletados, como é que eles são armazenados, por quanto tempo, se são compartilhados, lembra? Vai fazer, agora sim, de maneira mais completa, o seu roupa, aí você vai finalizar ele, e você vai criar uma política interna. O que é isso? As regras básicas. Lembra que você tem que treinar os seus funcionários, os seus colaboradores? Faz uma política interna falando da LGPD, como devem ser tratados os dados, enfim, que todos os clientes devem ser respondidos, eles podem questionar quais são os direitos dos titulares e tudo mais. Na terceira semana você vai aplicar a segurança básica, lembra? Faça o mínimo, mas faça bem feito. Pelo menos crie uma política de senhas para que você tenha senhas seguras. Duplo fator de autenticação, faça um backup. O fluxo de atendimento do cliente, lembra que eu falei que tem que ter um canal de atendimento? Você vai padronizar, é o e-mail, é o tal e-mail, isso você vai divulgar. Você vai ter fornecedores, vai trabalhar com terceiros, você vai revisar os contratos dos seus fornecedores e vai colocar lá uma cláusula que eles têm que demonstrar para você que eles também estão adequados à LGPD e qualquer dado pessoal que seja encaminhado por você para eles, eles vão ter que tratar de acordo com a LGPD. Na quarta semana, uma das partes mais importantes, como eu falei, você vai fazer o treinamento da tua equipe e a conscientização. Vai também fazer o teu playbook de incidentes, lembra que a gente mostrou ali o que fazer em caso de um acidente, o que fazer nas primeiras 24 horas, depois nas 48 horas, 72 horas, enfim. E por fim, você faz uma revisão de todos esses documentos que você criou, todos esses passos que você deu, para ver se você pode melhorar ele um pouquinho ainda nesse primeiro momento. Aí no final você vai verificar quais são os entregáveis nesses 30 dias, ou seja, os documentos que você tem que ter, os processos que você tem que ter documentado. O aviso de privacidade, a política interna e o ROPA, né? O mapeamento dos dados. Você tem que ter o processo, o fluxo de atendimento dos seus clientes, o RACI, que a gente viu ontem, né? Quem é responsável, quem é o responsável pela segurança, por isso, por aquilo, o playbook de incidentes, o manualzinho de segurança que vai dizer que tem duplo fator de autenticação, como que o backup é feito, como que é a política de senhas, vai ter nomeado o seu encarregado de dados, vai revisar o contrato com os seus fornecedores, com terceiros, para que seja incluída uma cláusula de proteção de dados e vai deixar documentadas evidências de que você fez um treinamento básico com os seus colaboradores. Ai, Marcelo, mas é só isso. Gente, isso é o começo. Se você fizer isso, você vai estar adequando a sua empresa ao que diz a LGPD, com o mínimo que você tem condições de fazer nesse momento, e aí, a partir que o tempo for passando, você vai fazendo o quê? Você vai aprimorando, vai melhorando esse processo. Tá bom? Vamos fazer aqui um quiz rapidinho. Vamos fazer umas questões aqui. O óculos, porque senão eu não vou conseguir ver. Quem acertar a primeira ganha o livro, então. Qual a principal obrigação de segurança da LGPD? Ter firewall de última geração, contratar seguro cibernético, adotar medidas técnicas e administrativas,
ou ter certificação ISO 27001? A, B, C ou D? Nós falamos isso hoje. Acabamos de falar isso. Marcou C. C. Helmut, adotar medidas técnicas e administrativas. Perfeito. Helmut ganhou o terceiro e último exemplar que vai ser sorteado hoje. Passa teu nome completo no grupo, depois teu nome e teu endereço. Tá? 2. Em caso de incidente, quando se fala em incidente, incidente de segurança, tá? A comunicação à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deve conter o que, no mínimo? Apenas o nome da empresa, descrição dos dados que foram vazados, quais foram os titulares e as medidas de proteção que foram adotados, somente a data do incidente ou nome do funcionário responsável pelo incidente. A, B, C ou D? Apesar de não estar valendo o livro, respondam aí para a gente saber aqui vocês. A? B, muito bem. Helmut, ó. A última agora. Quem acertar essa do primeiro ganha o manual do Psila. Tá, então, quem acertar essa última agora vai ganhar o manual de política de segurança da informação, um modelo de manual de política de segurança da informação que você pode adaptar para o seu negócio. Quando você trabalha com modelo, gente, não é para você só colocar o nome da tua empresa lá, é para você ver o que está escrito ali, ver como é que funciona o teu negócio e partir e construir o seu. Então, quem acertar essa agora ganha esse manual, esse modelo. Qual a sanção máxima prevista na LGPD? Não, essa já foi. O que é MFA? Autenticação multifator. Um tipo de firewall, verificação em 2 ou mais etapas, backup automático ou criptografia de dados? Helmut, vai responder de novo? Tá afiado hoje. Tá afiado. Qual? É o quê? D? Não. Autenticação multifator. B, isso, verificação em 2 ou mais etapas. Lembra que eu dei o exemplo? Você vai entrar no seu e-mail, você põe a senha e aí ele vai pedir para você colocar o código que está lá no seu aplicativo. A Alessandra Mulher também respondeu B, ela foi a primeira. Então, a Alessandra e o Ledson levam o manual. Tá? Deixem o nome ali, pessoal. Só lembre, quando você colocar o nome e o endereço, só para eu não cometer nenhum equívoco, ponha lá, por exemplo, o Ledson, Manual PSI. O Helmut foi um livro. Só para eu poder enviar isso para vocês. Tá bom? O pessoal que ganhou o manual do PSI não precisa pôr endereço, não. Ó, o dado, você vai coletar o dado estritamente necessário para a finalidade que você precisa. O manual de PSI só confirma o número do teu WhatsApp que eu mando no teu WhatsApp. Eu poderia mandar no grupo aí, mas não vou mandar no grupo porque daí todo mundo pega. Então, me confirma o teu WhatsApp que eu mando direto para você. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Resumo do dia, né? O que a gente tem que levar desse dia? Se você levar essas 3 coisas aqui, eu vou ficar feliz. Segurança de dados no seu negócio é uma obrigação legal. Você tem que garantir o mínimo. Ah, Marcelo, eu tenho que fazer um investimento vultoso, eu não tenho dinheiro. Não precisa. Faça o mínimo, faça bem feito. Incidentes precisam de um playbook. O que isso quer dizer? Os incidentes precisam ter um manual das ações que você tem que fazer imediatamente, assim que você descubra que ocorreu esse incidente. Para você, o quê? Minimizar os dados. E comece com um plano de 30 dias. Ele não vai ser perfeito, ele não vai ser o mais completo, mas ele vai te colocar no caminho da adequação e você vai estar na frente de 98% das empresas. E se você for fechar um contrato com uma empresa grande, você vai poder dizer para eles, olha, eu tenho o meu processo de adequação. Não é o melhor, mas você iniciou, você fez, você tem o mínimo que é requerido pela ANPD. E aí, claro, você vai sempre implementar e melhorar isso
para que você ganhe mais confiança de todo mundo. Beleza? Pessoal, então assim, ó, hoje nós chegamos ao fim da nossa imersão. Eu quero agradecer de coração a todos e a todas que tiveram aqui com a gente, os 3 dias, ou 2 dias, ou só hoje, enfim, muito, muito, muito obrigado. Um dos objetivos, como eu falei no primeiro dia dessa imersão, é disseminar conhecimento. Não estou aqui para ser hipócrita. Quando vocês se inscreveram, vocês saberiam que ao final do dia hoje ia ter oferta do meu curso. Eu vou fazer essa oferta para vocês. É uma oferta super legal, só para quem participou da imersão, quem está no grupo. Se tiver interesse em adquirir o meu curso, vai levar um combo fechado hoje. Se você fosse adquirir o meu curso lá na Hotmart, preço normal você ia pagar R$ 1.299. Hoje, e de hoje, quem está aqui tem uma promoção especial. Você leva o curso com 40% de desconto, então é R$ 779,40. Você pode pagar à vista ou você pode parcelar em até 12 vezes na Hotmart. Eu acho que a produção deve estar postando o link aí. Já está, produção? O link no grupo. Você pode clicar nesse link, ele vai te levar para uma página onde vai te dar mais informações a respeito do curso, tá? E, além disso, você leva hoje, se você comprar o curso, você vai levar um exemplar autografado do meu livro. Eu envio para você. Você vai levar um kit de formulários com aproximadamente 40 modelos. E antes que alguém fale, Marcelo, você é vendedor de formulário. Não é vendedor, não sou vendedor de formulário. Como eu falei, o formulário você vai utilizar como um ponto de partida. Por quê? Porque eu estou oferecendo aqui para quem não tem a experiência. Eu estou tentando transmitir informação e fazer com que quem tem um pequeno negócio possa iniciar o seu processo de adequação para ficar de acordo com o que diz a lei. Então esses formulários, eles vão te ajudar, vão ser o ponto de partida. Você não vai usar todos. De acordo com o seu negócio, você vai utilizar eles. Então leva o kit com aproximadamente 40 modelos. E, Ledson, aqui vai uma coisa especial para você. Você leva 2 aulas ao vivo para aprender a fazer o mapeamento de dados na prática. Essa aula vai ser comigo e com o professor Anderson, que é quem desenvolveu a plataforma chamada LGPD Lite, que é uma plataforma onde você faz o processo de adequação do seu negócio dentro dessa plataforma. Ao invés de você ter planilhas, ter papéis, formulários físicos, você faz todo ele digital, você joga ele dentro dessa plataforma, você faz a tua análise de risco e ele vai te dar um mapa gráfico demonstrando que grau de adequação você tem, e à medida que você for ampliando e for melhorando o seu processo, você vai fazendo o lançamento desses documentos lá e ele vai alterando e vai te dizendo, olha, você tinha 15% de proteção aqui na TI, agora você tem 20, 25, enfim. Ele vai te dando sempre essa informação no gráfico. E, para mim, o mais importante, o mapeamento dos dados você pode fazer dentro da plataforma e vai ficar muito mais fácil de você guardar. Ele te dá todos os documentos, ele guarda todos os documentos que você criar e te dá sempre um mapa demonstrando como é que está o processo de adequação em percentual, quanto você foi melhorando. Vai ter essas 2 aulas e só quem comprar o curso dentro dessa promoção vai levar 6 meses de graça do uso dessa plataforma, que é um curso aí de R$ 2.200. Você leva o livro de R$ 129,90, você leva o kit de formulários que custa R$ 197, você leva 2 aulas ao vivo comigo e com o professor Anderson, que custa R$ 1.000, e você leva 6 meses de uso da plataforma LGPD Lite e num valor aí que, se você fosse assinar, que custaria aproximadamente R$ 2.200.
Então você leva tudo isso, você leva o curso com 40% de desconto, R$ 779,40, mais todos esses bônus de graça. Mas é para quem fizer, quem adquirir o curso, quem fizer esse investimento na sua educação, na sua carreira, no seu negócio, no dia de hoje. Tá? Eu vou deixar aberto agora, se alguém tiver alguma pergunta. Oi, Júlia, obrigado, querida. Obrigado pela presença. Ah, é verdade, gente. Lembra que foi falado que no final ia ser disponibilizado um certificado. Então vai ser disponibilizado para vocês daqui a pouquinho, se já não foi ainda, um link. O que diz no link, produção? É o link do certificado. Você vai clicar no link, ele vai te levar para o certificado. Você clica no link, ele acessa, você vai pôr o seu nome e aí você vai baixar o PDF e ele vai baixar o certificado da imersão Descomplicando a LGPD com o seu nome. Então, um certificado para você ter aí comprovando que você participou das 3 aulas. Já está ativo, tá, pessoal? Então, tá no grupo. Se você clicar nesse link que foi disponibilizado agora aí, você vai pro certificado. Tem o link do certificado e tem o link para adquirir o curso. São 2 links, né, produção? Tá ali os 2? Então, eu vou deixar aberto aqui para perguntas, pessoal. Fiquem à vontade. Júlio, a aula acabou. Sim, a aula acabou. Você pode emitir o seu certificado. Quero lembrar vocês de novo. As 3 aulas vão ser disponibilizadas no YouTube, tá? Dentro de alguns dias, aí eu aviso no grupo quando elas estiverem prontas. Vai ser feita a edição delas, mas elas vão ser disponibilizadas na íntegra. E esse material, que foi o material que a gente utilizou nas 3 aulas, eu também vou disponibilizar para vocês amanhã ou depois aqui no grupo, tá? E eu estou aí à disposição de vocês para responder perguntas. Oi, Júlio, não tem problema. Você pode, mas como eu falei, vai ficar disponível no YouTube. Daqui a alguns dias vai estar lá disponível. Não sei se você pegou. Hoje nós temos aqui o final da nossa aula. Como todos sabiam, iríamos fazer uma oferta, uma super promoção do nosso curso hoje. Obrigado, Helmut, também sou seu fã. E hoje tem aí a promoção, onde você pode adquirir o nosso curso de 1.299 por R$ 749 no Hotmart. E você ainda leva uma cópia do meu livro no valor de R$ 129. Você leva um kit de formulários, de modelo de formulários, no valor de R$ 197. Você leva 2 aulas práticas ao vivo comigo e com o professor Anderson, que é o criador da plataforma LGPD Lite, onde a gente vai ensinar vocês, obrigado, Alessandra, a utilizarem a plataforma LGPD Lite para fazer o mapeamento de dados e o processo de adequação do seu negócio. E você leva 6 meses grátis de uso da plataforma LGPD Lite. Bom, essa é uma pergunta de... Converso bastante com os contadores e eles falam que em reunião com seus clientes, eles falam para a LGPD não se preocuparem. Eles só se preocupam, eles só procuram uma delegacia cibernética em caso de problemas graves. Como podemos nos posicionar para realizar a implementação como empresário nesse posicionamento? Bom, Ledson, eu não tenho certeza se você estava na primeira aula, mas esse é um problema que eu encontro também com empresários. E esse foi um dos motivos que eu resolvi escrever o meu livro. E também resolvi montar o curso e estou aqui fazendo essas lives com o mínimo de informação sendo transmitida de maneira gratuita. Por quê? Porque a única maneira de você fazer com que as pessoas entendam que a LGPD veio para ficar é uma lei, é uma legislação, uma tendência mundial.
Hoje em dia, como eu falei, eu tenho vários clientes aqui, pequenas empresas, que eu tinha ido oferecer consultoria para eles adequarem o negócio deles, eles falaram a mesma coisa. Ah, não vou, sou uma pequena empresa, você só vai pegar para empresa grande, isso, a LGPD não vai pegar. E aí, quando eles foram assinar um contrato para prestar serviço, por exemplo, por Sicredi, o Sicredi exigiu que eles apresentassem a comprovação de que eles tinham feito o processo de adequação. E aí eles vinham desesperados. Ah, Marcelo, eu preciso assinar o contrato segunda-feira, hoje é sexta. Você precisa fazer o processo de adequação para mim até segunda. Eu digo, querido, sinto muito. Dá para fazer, mas não é assim. Isso vai se tornar cada vez mais real na vida de todo mundo. Eu sou totalmente contra, eu não concordo mesmo com quem fala que a LGPD não vai pegar. Obrigado, Elisângela. A LGPD veio para ficar, gente. Não adianta a gente reclamar. E nós temos que ver ela como um investimento no nosso negócio. Não é um gasto, não é uma coisa que veio para prejudicar. Quando você começa a estudar um pouquinho sobre a LGPD, quando você começa a ver como é feito o processo de adequação, você vê que todos os seus processos dentro da sua empresa, eles acabam melhorando. Porque você sabe quem coleta cada dado, para onde vai, com quem você compartilha. Quando você precisa fazer alguma coisa, automaticamente os teus processos internos melhoram. Respondi a sua pergunta, Ledson. Mais alguém, pessoal? Só a Elisângela, né? Mais uma do Ledson. Qual a precificação da consultoria para implementar em pequenas, médias e grandes empresas? Ledson, a minha sugestão e a maneira como normalmente eu trabalho é o seguinte. Então tranquilo, Ledson. Precificar é uma das coisas mais difíceis de se fazer. E assim, eu precifico por hora de trabalho. Eu costumo fazer isso. Eu tento calcular, converso com o empresário, eu tento ver o tamanho do negócio dele e eu calculo e eu vejo com ele o que ele tem de disponibilidade de investir nesse momento. E aí eu monto um processo de adequação tentando adequar ao preço da minha hora, X reais por hora. Ele tem dinheiro que pode pagar, sei lá, 10 horas do meu trabalho, 15 horas, 20 horas, enfim, quantas horas forem. E aí eu tento montar um processo que eu vou implementar na empresa dele e que calculo que eu vá levar essas 10 ou 15 ou 20 horas. Por quê? Micro e pequenas empresas. Grandes empresas é outro, médias e grandes empresas é outra conversa. Mas eu foco em micro e pequenas empresas. Lembre, faça o mínimo, mas faça bem feito. O empresário vai ter um processo de adequação. Vai ser o perfeito? Não, mas é o que ele podia fazer agora. Assim, eu presto um serviço de qualidade. E aí, ele pode ir me contratando horas extras quando ele tiver um dinheirinho para fazer um investimento extra e a gente vai melhorando esse processo dele. Aí você vai me dizer, tá, mas quanto eu cobro a hora? Aí vai depender do teu conhecimento, vai depender da tua experiência, vai depender de onde você está prestando esse serviço. Então depende de vários fatores. Assim como quando a gente advoga, é difícil você tem que colocar um preço no seu serviço. Tem que ser só que para você colocar o preço, você tem que demonstrar para o seu cliente o valor do teu serviço. Não é um custo. Ele está fazendo um investimento. Como é que isso vai retornar para ele? Tá? Mas eu acho que cobrar por hora é a melhor opção nesses casos. Consegui responder? Beleza. Alguém mais? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não esqueçam de colocarem quem ganhou os sorteios, não esqueça de colocar o nome, quem ganhou o livro, nome completo e endereço, para eu poder enviar o livro, e quem ganhou o modelo da política de segurança da informação, só coloca o nome e o e-mail.
que aí eu mando o e-mail, ou pode pôr o e-mail ou o seu número de WhatsApp ali, confirma para mim qual é, que eu mando direto no WhatsApp, tá? Não precisa endereço. Lembra, coletar o mínimo de dados necessários para poder atingir o objetivo que eu pretendo. Pessoal, então, eu acho que é isso. Quero agradecer, ainda temos aqui Alessandro, o Helmut, o Ledson, a Marcela, Marielle, o Marlon, o Dilon, o Thiago e o Tomazini. Muito obrigado mais uma vez, e a todos os que se fizeram presentes antes, se sintam abraçados também. Obrigado por terem participado dessa jornada comigo. Eu fico aqui à disposição de vocês. Me sigam nas redes sociais, principalmente Instagram, Marcelo Tossulino, Facebook, Marcelo Tossulino, TikTok, Marcelo Tossulino 5 e no YouTube, Marcelo Tossulino. Tá? Me sigam lá, eu vou estar sempre postando informações, vou estar sempre à disposição para conversar, trocar ideias e a gente trocar experiências e fazer com que a informação se dissemine da melhor maneira possível e para o maior número de pessoas possíveis. De coração, muito obrigado. E eu espero ver vocês em breve. E o curso vai estar disponível aí nos próximos 5 dias. Hoje eu esqueci de... não falei muito para o pessoal que estava no Instagram, né? O curso vai estar disponível no Hotmart por mais 5 dias e aí vai se encerrar. Ele não vai estar mais disponível, nem pelo preço cheio, nem pelo preço promocional, ele simplesmente deixa de estar disponível e aí ele vai ser disponível quando nós abrirmos uma segunda turma, não tem data ainda, muito provavelmente só no segundo semestre, aí vamos abrir uma outra turma, vamos fazer de novo uma maratona de imersão, transmitir conhecimento, enfim, para poder de repente fazer uma oferta para adquirir o curso. Então, se alguém tiver interesse, nos próximos 5 dias, procura lá, Descomplicando a LGPD, no Hotmart, vai ter minha foto linda lá, vai ficar fácil de achar. E o link para o Hotmart está lá na bio também, tá bom? Pessoal, obrigado pela troca de conhecimento. eu que agradeço, Alessandro. Para mim foi um prazer, como eu falei, foi um prazer, está sendo um prazer e com certeza vai ser um prazer toda vez que eu falar com vocês. Tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos e a gente se vê em breve. Obrigado, tchau, tchau. Lembrem, as aulas vão estar disponíveis no YouTube, eu aviso no grupo quando elas estiverem lá, tá bom? E eu mando material no grupo também. Tchau, tchau, galera. Um abraço.